meu nome é Tânia Fogaça, diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, e nessa abertura do Webinário Nacional sobre Saúde no Sistema Prisional, apresento meus cumprimentos a todos os participantes e, em especial, aos secretários estaduais de Administração Penitenciária, aos secretários estaduais de Saúde e a todas as autoridades que estão nos acompanhando ao vivo. O primeiro webinário nacional realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional sobre saúde prisional é uma forma de nos reinventarmos frente à pandemia de Covid-19, que tem nos exigido a adoção de novas medidas para seguir apoiando tecnicamente e financeiramente as unidades da Federação. Antes mesmo da decretação da pandemia do Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, o DPEM deu início a uma série de ações de apoio aos estados diante da fragilidade das comunidades carcerárias. Até o momento, foram investidos aproximadamente 23 milhões em recursos do Fundo Penitenciário Nacional para doação de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, aventais e diversos outros itens. E foram doados ainda 87 mil testes rápidos para detecção da Covid-19 destinados aos servidores penitenciários e às pessoas privadas de liberdade. Além da destinação de recursos do FUNPEN, em apoio às ações de saúde, o DPEM segue fomentando outras atividades que, de forma multidisciplinar, estão relacionadas ao enfrentamento da Covid no sistema prisional. A exemplo das oficinas de produtividade do PROCAP, que estão confeccionando máscaras e outros itens de proteção individual destinados à proteção dos servidores e das pessoas presas. Espero, enfim, que a realização do seminário em versão web, sirva para o compartilhamento das ações adotadas em prol do sistema prisional e que possamos, enfim, trocar experiências com aqueles que atuam diariamente nos estabelecimentos penais. Agradeço a parceria da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Muito obrigada, um excelente evento. Boa tarde, né? E assim, eu sou Gerson, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Gerson, eu sou médico e sou atualmente diretor aqui do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, né? Nos quais a gente tem a tuberculose, a hanseníase, as infecções sexualmente transmissíveis, em especial a sífilis, as hepatites virais e o HIV/AIDS. Bom, a gente trabalhar um pouco com vocês, no sentido de que a gente possa ter informações, prevenção e uma ação nos presídios, isso é uma importância enorme, né? Já que se a gente for observar as nossas prevalências, né, dos nossos agravos que a gente tem nos presídios, essas são doenças de prevalências importantes, né? E assim, agora com essa pandemia do Covid, né, nós temos observado, né, e a gente tem observado, né, em grandes presídios do país, uma incidência grande, né, de Covid, né? Aqui no DF é um exemplo disso, a gente tem tido alguns exemplos em algumas prisões nesse país como um todo, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, né, no sentido de que a gente possa verificar a situação epidemiológica, verificar os recursos que nós temos, de modo que a gente possa trabalhar essas questões relacionadas, esses agravos relacionados ao departamento, dentro dos presídios do país, né? E considerando essa nova pandemia, né, do Covid, e que é uma pandemia que a gente hoje chama de pandemia, né? E muito provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter uma endemia, né? A gente tem que se preparar para um novo normal, né? E trabalhar no sentido de que a gente possa ter uma ação, principalmente para essas populações mais vulneráveis, que em especial do que a gente está falando da população de presídios, né, com relação a esses agravos e relacionados ao Covid, né. A gente tem tido vários dados, né, de dados de Covid, como a gente já tem dados de tuberculose, como dados de HIV, de sífilis, né, em presídios, e a gente tem acompanhado isso bastante, principalmente nos nossos comitês de monitoramento de eventos, né? E aí eu acho que a resposta é importante, né? Que a gente tem que dar para que a gente possa prevenir, para que a gente possa tratar e que possa dar a melhor condição para essas pessoas que vivem em presídios. Então, eu queria agradecer a parceria de vocês e dizer que a gente tem que trabalhar junto para a gente tentar reverter essas situações que nós temos. Obrigado, bom trabalho para todo mundo.
Olá, eu sou Fabiana Damaso, sou diretora da Fiocruz Brasília e estou aqui para cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo aqui no webinário Saúde no Sistema Prisional, Desafios e Enfrentamento à Covid-19, que foi organizado, uma iniciativa do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, em parceria com a Fiocruz e em parceria também com o Ministério da Saúde e com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, assim, essa iniciativa ela surgiu para organizar espaços de debates e identificação de possibilidades de enfrentamento à Covid-19 diante dessa situação tão grave que acomete hoje todas as pessoas. E que é importante que a gente tenha esse olhar mais direcionado para as pessoas privadas de liberdade também. Então é esse esforço que está aqui reunido. O nosso núcleo de saúde mental, álcool e outras drogas vem trabalhando ao longo dos anos com o DEPEN na tentativa e com foco em organizar as atividades voltadas para, dentro de um projeto, prisões livres de tuberculose. Então, nesse momento, junto com o DEPEN, foram reorganizadas todas as atividades com o intuito de focar, de direcionar para as possibilidades de enfrentamento em torno das síndromes respiratórias. Então, foram organizadas lives, outras orientações e outros materiais de comunicação para fazer com que a informação pudesse ser compartilhada de forma correta. Nessa mesma direção, a gente também aqui organizou a cartilha de recomendações de cuidado para as pessoas privadas de liberdade, onde tem uma série de recomendações que podem ser, que foram compartilhadas também, para aprimorar o cuidado às pessoas privadas de liberdade, mas também a toda a comunidade do sistema penitenciário. Então, nessa direção aqui, hoje eu desejo a todos que a discussão que vai ocorrer aqui a partir das mesas colocadas, seja bastante profícua cada uma das discussões, para que a gente saia com orientações e propostas voltadas para respostas, voltadas para a construção de respostas à saúde pública e direcionada para as pessoas privadas de liberdade. Deixo aqui, por fim, a minha saudação para os trabalhadores do sistema penitenciário e para os trabalhadores da saúde que seguem na linha de frente do enfrentamento à Covid, buscando a construção de espaços de cuidado e de promoção da saúde. Desejo a todos, e mais uma vez parabenizo a iniciativa do DEPEN, desejando a todos um excelente debate ao longo das próximas atividades que ocorrerão aqui na tarde de hoje. Muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Patrícia Bade, que eu sou oficial de proteção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Brasília. Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes e agradecer imensamente, em nome do CICV, em nome da minha chefe de delegação, Simone Casabianca-Aschlimann, o convite realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional para a nossa participação nesse webinário, que nós consideramos uma excelente iniciativa. Também aproveito para cumprimentar a doutora Tânia Fogaça, quem a gente ainda não teve oportunidade de conhecer, mas em breve o faremos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização internacional fundada em 1863, com fins exclusivamente humanitários de proteger as vítimas de conflitos armados e outras situações de violência. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar da Cruz Vermelha brasileira e gera um pouco de confusão, porque nós não somos a Cruz Vermelha brasileira, mas nós somos parte de um mesmo movimento. Nós chamamos de Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que é composto, pelo CICV, que é um Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas também pelas Cruz Vermelhas, vamos dizer assim, nacionais, ou seja, a Cruz Vermelha brasileira, a Cruz Vermelha paraguaia, a Cruz Vermelha argentina e também a Federação. Apesar de ser tudo parte de um mesmo movimento, não existe uma relação de hierarquia diretamente e, por exemplo, a Cruz Vermelha brasileira, ela é uma organização nacional, nós somos uma organização internacional com sede em Genebra e com atuação um pouco diferente. Eu depois convido vocês, se tiverem mais interesse, a visitarem o nosso site, lerem lá um pouco sobre o movimento, para entender um pouco quem faz o quê. Mas é importante saber que a gente, de qualquer forma, trabalha em cooperação e trabalha junto, com um trabalho um pouco complementar, inclusive. A delegação do CICV em Brasília é uma delegação regional que cobre Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, ou seja, cobrimos 5 países. E também temos escritórios aqui no Brasil, em Roraima, Boa Vista, no Ceará, em Fortaleza, e no Rio,
em São Paulo, e nos nossos escritórios a gente acaba tendo uma atuação em cada estado de acordo com a nossa estratégia e com as necessidades. Então, às vezes, em cada estado a gente tem um trabalho mais numa área do que na outra, de acordo com as próprias necessidades. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito específico no escritório de Roraima, que é com a população migrante venezuelana, um trabalho de restabelecimento de contatos entre as famílias que perderam esse contato no processo da migração. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem um trabalho muito forte de muitos anos já com pessoas desaparecidas e suas famílias, em apoio ao sofrimento dessas famílias de pessoas desaparecidas. Em Fortaleza, a gente tem um escritório tem mais ou menos 2 anos, a gente tem um trabalho forte de um projeto que chama Acesso Mais Seguro, para que a população em momentos de violência tenha acesso a serviços básicos como saúde, educação, assistência social. E no âmbito da detenção especificamente, a gente vem atuando no Brasil já há um tempo, de uma forma mais sistêmica com o DEPEN, facilitando iniciativas regionais, continentais, espaços de diálogo, de intercâmbio de boas práticas com os outros países da região, mas a gente ainda não tinha um trabalho per se, né, de visitar lugares de detenção no Brasil. Isso é um trabalho que deve se iniciar esse ano, um projeto piloto ainda pequeno, que nossa equipe em Fortaleza provavelmente vai começar. E é importante contar um pouco para vocês que no nosso trabalho, o CICV, por ser uma organização neutra, independente, imparcial, que não toma partido, né, que não toma lado, e a gente tem a nossa credibilidade de tantos anos de atuação assim, o trabalho com pessoas privadas de liberdade, ele é em 2 frentes, tanto numa abordagem individual, de visitar essas pessoas e tentar garantir uma melhor condição, um melhor tratamento, um tratamento mais digno das pessoas privadas de liberdade, mas a gente trabalha muito em parceria, em apoio aos sistemas penitenciários, às autoridades penitenciárias no âmbito da gestão e de melhorar essas condições, sabendo dos enormes desafios que enfrentam, de como que são as condições, questão de recurso, questão de superpopulação, a gente sabe que é um desafio. E então acho muito importante saber que o CICV não é esses organismos de direitos humanos que entra e depois faz uma denúncia pública ou vai sair, né, fazendo um comunicado. Não é a nossa forma de atuar. A gente trabalha em parceria de forma muito transparente, muito confidencial com as autoridades, no intuito de, no final, de uma forma proativa e construtiva, melhorar a condição das pessoas privadas de liberdade. Com a Covid-19, a gente teve que ajustar um pouco, readaptar um pouco o nosso trabalho de acordo com as necessidades dos países, para ver de que forma a gente poderia trazer um valor agregado. Então, a gente tem facilitado muito diálogo entre outros países e o Brasil, e também troca de experiências e boas práticas, análise de protocolos de resposta à Covid. Fizemos também doações em caráter excepcional, a gente apoiou com doações de maquinário, por exemplo, para fortalecer a produção, por exemplo, de equipamentos de proteção dentro do centro de privação de liberdade, alguns insumos de higiene, tudo isso a gente fez tanto na nossa região como nos estados onde a gente trabalha. E hoje, nessa iniciativa, a gente está trazendo a doutora Núria Carreira, que é uma médica que trabalha especificamente em detenção no CICV na Colômbia, e ela vai trazer um pouco mais de informação sobre os novos dados do coronavírus no mundo e também nos lugares de privação de liberdade. Eu aproveito para dizer que a gente vai estar pelo chat, tanto eu como a doutora Núria e a nossa equipe, para qualquer dúvida, e também caso vocês tenham dúvidas, o DEPEN pode facilitar de isso chegar para a gente responder o mais breve possível. Bom, eu agradeço uma vez mais a todos, muito obrigada ao DEPEN, a todos os participantes, eu espero que vocês tenham uma excelente tarde e que esse webinário seja muito produtivo e permanecemos sempre à disposição. Muito obrigada.